Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Rafael Domenicali e estamos começando hoje o último episódio desse estudo tão gostoso que nós tivemos, né? Falando aí sobre o tema do mês de maio, que é crescendo em amor pela generosidade. Estamos aí na reta final do mês de maio já. E eu espero que você tenha aprendido muito nesses estudos de quinta sobre o tema de generosidade. E nós focamos nesses estudos, né, na questão dos dízimos e das ofertas, a forma que nós temos de ser, né, generosos com Deus. Em contrapartida, a obra de Deus é generosa para com todas as pessoas, né? Ela é muito abrangente. Ser generoso com a obra de Deus é muito abrangente, nos coloca aí numa posição muito boa. E nós vamos falar disso hoje. Hoje também não será diferente. Então, já peço para você, vai lá, pega a tua Bíblia. Fica com a tua Bíblia nas mãos aí, porque a gente vai ler bastante texto bíblico hoje. Papel e caneta na mão. Tem bastante coisa para falar. Mas hoje é o último episódio. Talvez o episódio mais importante aí. Nós vamos fechar esse tema, essa condução. Mas eu também sei que não tem como encerrar o assunto, né? Esse é um tema, meu irmão e minha irmã, que chama muito a minha atenção. É algo que eu gosto muito de falar, porque é algo que eu vivo. Eu fui muito abençoado sendo dizimista, fui muito abençoado sendo um ofertante. Para mim, falar desse tema é uma alegria, é uma satisfação, porque eu vivo, é uma convicção. Quando a gente vive o que fala, não é? As palavras saem com muito mais facilidade. E o meu desejo, a minha oração é que você viva essas experiências com Deus. Porque eu tenho certeza que a tua vida vai mudar, a tua vida será transformada, meu irmão e minha irmã. Isso é uma grande bênção. Olha, sinceramente, eu gostaria de tomar um café por dia com alguém só para falar desse tema. Se você quiser, meu irmão, um dia aí tomar um café comigo, sentar para a gente conversar, eu terei o maior prazer em falar com você. Eu vou desmarcar tudo na minha agenda para falar contigo sobre isso, para tirar dúvida, para fazer você crescer ainda mais nessa fé, inclusive para ouvir suas críticas a respeito do tema, porque a gente cresce juntos desse jeito. Realmente, eu gostaria muito, se tivessem pessoas me convidando, evangelista, vamos tomar um café? Porque eu tenho um monte de dúvidas sobre a questão da contribuição, sobre a questão dos dízimos e ofertas. Eu iria com prazer. Estou aberto a isso. Se você quiser, meu irmão, estou à disposição. Nosso estudo termina hoje, mas o tema nunca vai acabar. Aliás, acredito que até na eternidade nós vamos viver esse assunto, que é um assunto tão importante, tão pulsante, que são os dízimos e as ofertas, a generosidade na obra de Deus. Todo esse estudo que eu montei, todo esse estudo que com muito prazer eu apresentei para vocês como uma refeição preparada com muito amor e carinho. Eu me baseei primeiramente na palavra de Deus, em várias versões da Bíblia, ARA, Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, King James. Me baseei em alguns vídeos também que eu assisti de pessoas que são referência para mim. Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Pastor Jorge Navac, Pastor Clóvis Pontes, Pastor Maurício, os pastores aqui da Casa de Deus. E algo que eu quero destacar, a nossa igreja tem uma literatura profunda, prática, maravilhosa sobre o tema dízimos e ofertas. Eu não sei se eu tenho todos os livros do Pastor Jorge. Essa literatura é justamente a literatura do Pastor Jorge. Mas eu estou aqui com alguns exemplares que me ajudaram demais, que me nortearam para fazer esses 4 episódios. Tem gente aí que está me assistindo que, né, já se deliciou e ainda se delicia até hoje com os livros do Pastor Jorge. Você que não conhece, aqui na livraria da Casa de Deus você vai encontrar, procura algum pastor, algum evangelista, algum irmão, professor de escola bíblica, que nós teremos prazer em te indicar. Mas alguns livros do Pastor Jorge, esse aqui, fundamental, A Ordem da Bênção Isaquiana. Esse é o best-seller do Pastor Jorge, o livro mais vendido, o melhor vendedor, né? Best-seller quer dizer isso, o livro que mais vendeu. A Ordem da Bênção Isaquiana, ele conta aqui como que funciona a bênção financeira para o povo de Deus, olha só. Eu usei muito esse livro, A Ordem da Bênção Isaquiana, Fome Nunca Mais. Aqui ele conta o segredo, da onde vem a bênção isaquiana. Ela segue uma ordem, sabia? E eu e você temos a chave
para fazer essa bênção se destravar na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho disso hoje. Fique ligado até o fim, porque lá no final desse vídeo, do estudo de hoje, eu vou te entregar essa chave para você viver algo novo na tua vida financeira, para você prosperar em todas as áreas, não só na financeira, tá bom? A Ordem da Bênção Isaquiana é um livro que eu indico. Os Reflexos da Finança Divina, outro livro do pastor Jorge, poderoso, ensina o valor do dízimo e das ofertas, da vida do ofertante na casa de Deus. Eu tenho aqui também Os Recursos São o Povo de Deus. Esse aqui é a nova edição do livro, tá? Esse livro tem uma história fantástica. Na construção aqui do nosso templo em Jundiaí, na Avenida Doutor Cavalcante, número 240, aqui no centro de Jundiaí. Nós ficávamos em outro endereço, na rua Doutor Torres Neves, número 430, também no centro. Uma igreja muito menor, não é? Uma igreja que cabiam aí 300 pessoas no máximo, se eu não me engano. E nós nos mudamos aqui para um templo enorme em Jundiaí, que cabem aí mais de 2.000 pessoas. E a igreja toda foi construída pelas mãos de homens e mulheres corajosos, voluntários. Não teve empreiteira, não teve construtora, nada. Teve irmãos e irmãs fiéis aqui, 24 horas trabalhando como formiguinha para erguer esse templo. Eu sei porque eu vivi isso, não é? Eu sou da igreja desde que eu nasci. O nosso templo aqui, se eu não me engano, tem 22 anos, 21 ou 22 anos. Mas eu participei dessa fase de construção. E, como toda construção, como todo desafio, chegou uma hora que o dinheiro acabou, ou parecia que tinha acabado, né? O pastor Jorge subiu ao monte, orou, buscou a Deus, clamou a Deus, e Deus o respondeu numa única frase. Ele perguntava: Deus, da onde virá o recurso para terminarmos essa obra grandiosa de Jundiaí? Muitas almas precisam ser salvas, muitas bocas precisam ser alimentadas. Esse templo será referência em Jundiaí, referência do teu reino. Mas acabou o dinheiro. O que nós fazemos, Deus? Deus respondeu para o pastor Jorge: os recursos são o meu povo. E dessa frase saiu esse livro. Como um grande escritor, que é o nosso pastor Ed, uma frase que Deus falou, nasceu esse livro. E tem outros livros mais recentes que o pastor lançou, por exemplo, O Preço do Dinheiro. Aqui ele ensina algumas coisas sobre finanças, né? Ele detalha o valor do dinheiro, como que nós precisamos lidar com o dinheiro. O dinheiro é nosso servo, não é nosso senhor, não é? E também aqui, esse livreto fino. Aqui tem 2 livros, tá? São 2 livros em um. Na verdade, são 2 revistas, né? 2 livretos. Pulmões e Dinheiro, onde o pastor Jorge explica a questão das reservas financeiras, né? E o Deus Escondido, também remetendo à questão da vida financeira. Alguns livros do pastor Jorge. Eu recomendo também que você busque alguns autores que são sérios, que falam de maneira correta, que estão alinhados, inclusive, com o que o pastor Jorge fala e, principalmente, com o que a palavra de Deus fala. Não limita as verdades e as bênçãos que a palavra de Deus traz sobre o tema. Esses autores, pastor Luciano Subirá, recomendo que você procure alguns livros dele. Tem um livro, Uma Questão de Honra, fala exatamente sobre dízimos e ofertas. Pastor Hernandes Dias Lopes, também um homem muito sério, fala muito bem sobre o tema. Tem dos 2 autores. Tem diversos vídeos na internet, tem livros deles também. Tem um livro do Hernandes Dias Lopes que fala que o tema, se eu não me engano, é os dízimos são para hoje, os dízimos das ofertas nos dias de hoje, algo assim. Recomendo que você pesquise, procure. Porque, meu irmão, se você passou esse mês todo, não é? E ainda está segurando aí os seus dízimos e ofertas, está na hora de destravar. Então, se faltou conhecimento para você, se o que nós trouxemos aqui nesses estudos ainda não foi suficiente, vai atrás de mais. Vem conversar com a gente, vem tomar um café comigo, que eu vou ter prazer em te abençoar com mais conhecimento. Porque, de repente, a tua fé está precisando de uma base um pouco mais firme aí. Vem falar comigo porque a minha fé está bem baseada, viu? Está bem baseada, graças a Deus. Vamos entrar no estudo de hoje? Glória a Deus, está preparado? Está com papel e caneta aí? Vamos lá, então. O tema de hoje é: quem precisa do seu dízimo e da sua oferta? Ô evangelista, essa é fácil. Quem precisa do meu dízimo e da minha oferta? Quem precisa? Olha, a obra de Deus, a igreja do Senhor, os projetos da igreja, o pastor, os evangelistas, os professores, a escola bíblica. Será? Lógico que tudo isso envolve, né? Eles também, não que precisam, mas eles estão envolvidos. Mas tem um personagem
no contexto aí das ofertas, que é o personagem principal. Esse personagem é o personagem que precisa dos dízimos e das ofertas. Quem precisa do seu dízimo e da sua oferta? Quem será que é? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Para você entender um pouquinho da importância dos dízimos e ofertas. Como eu disse, eu gostaria de tomar um café com quem quer falar sobre isso, porque quanto mais nós falamos, mais oportunidade nós temos de viver o assunto e mais oportunidade nós temos de receber revelação de Deus a respeito do tema. E eu vou usar uma frase que é uma frase fantástica do pastor Jorge, que está neste livro aqui, ó, A Ordem da Bênção Isaquiana. Está lá na página 28 desse livro aqui. Vai aparecer na tua tela. Veja só o que o pastor Jorge escreve na página 28 do livro A Ordem da Bênção Isaquiana. A bênção financeira é a bacia e a água é a bênção da salvação. Eita! O que isso quer dizer, evangelista? Imagine uma bacia cheia de água. O propósito dela é conter água. O pastor Jorge está dizendo o seguinte: a bênção financeira, a bênção de Isaac, né? A bênção isaquiana, dentro da obra de Deus, ela tem a capacidade de promover, né? Ela tem a capacidade de conter a bênção da salvação. Uma não vive sem a outra. Não existe salvação sem finanças. Não existe. Olha só o que o pastor fala. A bênção financeira, os meus dízimos e ofertas, a minha provisão e a minha prosperidade pessoal, elas formam essa bacia. É algo físico, algo palpável, que dá estrutura. E nessa bacia é derramada a bênção davídica, ou a bênção de salvação, aquela que vem de Jesus, filho de Davi. O pastor Jorge coloca a bênção financeira num patamar de importância tão grande, quase que paralelo à bênção de salvação, porque de fato, meu irmão e minha irmã, sem finanças no reino de Deus, sem generosidade com a obra de Deus, não há salvação. Certa feita me perguntaram, não é? O dízimo interfere na nossa salvação? Não dar o dízimo atrapalha na salvação? Qual foi minha resposta? Minha resposta foi, com certeza. Vai afetar a salvação do meu próximo. Porque se eu não dou o meu dízimo, como que eu vou dar oportunidade de salvação para alguma pessoa? Por acaso ela vai ouvir falar de Jesus no boteco da esquina? Ela vai ouvir falar de Jesus numa conversa qualquer na calçada? Ou Jesus instituiu a igreja para que o evangelho fosse pregado? Quando nós trazemos dízimos e ofertas para a igreja, nós saciamos as pessoas de pão, porque a nossa igreja é uma igreja muito séria. Ela é transparente e é visível o que ela faz com as ofertas do povo de Deus. É visível como que a igreja trata os seus pastores evangelistas, que são tempo integral aqui da igreja. E é visível como que a igreja trata os assuntos relacionados ao avanço do reino de Deus. E mais, a nossa igreja é uma fonte também de generosidade, porta para fora. Muitas famílias dependem desse lugar, não sei se você sabia. Aqui é a casa do tesouro. É daqui que o tesouro que abençoa a minha família e a sua sai. E é daqui que o tesouro que abençoa tanta gente aí fora sai também. Aqui é a casa do tesouro. Então, quando nós trazemos o nosso dinheiro, nosso dízimo e oferta aqui para a casa do tesouro, nós estamos abençoando com pão muitas famílias. Mas o propósito da igreja não é só abençoar com pão, como a própria palavra de Deus diz, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja não só entrega o pão para a pessoa, a igreja entrega para a pessoa a capacidade dela nunca mais ter que mendigar o pão para ninguém, que é a pregação do evangelho. Olha só que bênção. Quando o meu dízimo e o teu dízimo é trazido aqui na igreja, na casa de Deus, na casa do tesouro, ela tem a capacidade de conter a mensagem que traz a salvação para as pessoas. A bênção financeira é a bacia, a água é a mensagem de salvação. Então, uma não vive separada da outra. Deus conhece muito bem esse princípio. E esse princípio, meu irmão, ele é incrível. Deus
Ser generoso com Deus é colocar Deus em primeiro lugar. Deus conhecia esse princípio e ele mostra com clareza esse princípio na vida do profeta Elias. Ele coloca esse princípio muito claro na história dele. Vamos ler na palavra de Deus? Abra comigo aí, vai aparecer na tua tela, mas recomendo que você abra a Bíblia. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículos 12 e 13. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, pode ser um pouquinho diferente, mas vai aparecer na tua tela aí. Veja só o que diz 1 Reis 17, 12 e 13. Eu vou ler o texto e depois eu explico o contexto. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. Vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Esse texto aqui é um escândalo. É um texto escandaloso. O contexto aqui é o seguinte: havia seca sobre a terra de Israel, ali no Oriente Médio, havia seca. A terra já não dava mais seu fruto. Miséria. Muito parecido com a vida de muita gente na situação que a gente está vivendo hoje, de pandemia, em pleno século XXI, nesse mês de maio de 2021. Seca, fome terrível. O profeta, para não passar fome, porque o profeta é um representante de Deus na terra, o próprio profeta Elias representa a igreja aqui, não é? A obra de Deus, os pés de Deus aqui na terra, os pés de Cristo. Para o profeta, para a igreja, para a obra de Deus não passar fome, o próprio Deus manda o profeta no meio da seca. Deus o encaminhou para ficar à beira de um ribeiro, de um riacho, chamado Riacho de Querite, para que ele pudesse tomar água desse riacho. E 2 vezes ao dia, os corvos traziam para o profeta pão e carne, né? Churrasco com pão, olha só, que delícia, né? Chegou um momento em que o ribeiro secou. E o profeta se viu na necessidade de sair dali. E a palavra de Deus para o profeta foi essa: Elias, sai da onde você está e vai a Sarepta. Vá para a casa de uma viúva que eu lhe indicarei, e ela vai te sustentar por muitos dias. Essa viúva vai te sustentar por muitos dias. Irmãos, seca sobre a terra. Uma mulher que tinha perdido o seu marido. Estava ela e o seu filho. O profeta chega na véspera da morte dessa mulher. Ela mesma declara: profeta, eu não tenho nada o que comer. Eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu estou indo pegar um pouquinho de lenha, de cavaco ali, porque eu vou acender meu fogão a lenha. Vou preparar um fubá aqui, uma polenta, eu e meu filho. A gente vai comer e vamos aguardar a morte sentados. Essa era a situação da viúva. Irmãos, parem para pensar. Deus enviou o profeta não para um supermercado da época, não enviou o profeta para um restaurante, não enviou maná do céu, não enviou codornizes do céu. Deus não enviou o profeta na casa de um rico abastado que tinha água, tinha uma fonte de água em casa, apesar da seca. Não. Deus enviou o profeta para casa de uma viúva pobre, faminta, miserável e estava esperando a morte, já estava sem esperança. Foi um escândalo. Imaginem nos dias de hoje. Quando Elias chega na casa dessa mulher, dessa viúva, ouvindo, obedecendo a palavra de Deus, Elias pede o último bocado de comida que essa mulher tem para ele. Ela deixou claro, é o último profeta, não tem nada após isso, depois disso não tem nada. Mas o profeta fala o seguinte: não, faça para mim, faça para mim. Pela lógica humana, meus irmãos, pela lógica humana, fazer para o profeta significa
deixar a mulher sem nada. Mas a lógica divina não é essa. A lógica humana, o depois, né, da lógica humana, o depois de uma situação dessa na lógica humana é morte, é fome, é destruição. Mas o depois, quando a gente está cumprindo um princípio bíblico, o depois de Deus é vida, é alimento, é substância. Entende? O profeta conhecia esse princípio e falou o seguinte: não, você faça um bolo para mim, você vai me entregar tudo o que você tem. É o que você tem para sobreviver, é o seu restinho de vida, você entrega para mim. E depois você vai fazer para você e para o seu filho. Queridos, a grande questão é, não existia depois para essa mulher. Não existia depois para a viúva. O depois veio mediante a palavra de Deus. O depois na vida dessa mulher veio da boca de Deus. Porque para Deus o nosso depois que nós fazemos a oferta, depois que nós aceitamos o desafio, o nosso depois é vida, é abundância, é saciedade. Olha só, muitos ofertam, muitos querem viver os dízimos e as ofertas num nível de fé aqui, ó. Não, eu estou fazendo para ajudar a igreja, estou fazendo para ajudar o pastor, estou fazendo para ajudar o meu próximo. Mas a palavra de Deus aponta que há sempre um degrau a mais. Muita gente vive os dízimos e as ofertas aqui, ó, nesse patamar mais alto, vivendo uma provocação de fé, vivendo um desafio divino, fazendo valer a aliança que nós temos com Deus. Que aliança é essa, evangelista? A aliança do nada com o tudo. Se eu não tenho nada, nada eu ofereço para Deus. Porque eu sei que se eu tenho uma aliança, o tudo que Deus tem virá de volta para mim e vai me suprir. É a aliança do nada com o tudo. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela foi suprida. E você que vai tomar um café comigo, eu vou ter prazer em contar para você algumas experiências que eu tive, muito parecidas com essa dessa mulher. Que nível de fé que nós vamos viver com os nossos dízimos e ofertas? Que nível de fé que nós vamos viver? Que nível? Nós vamos pensar que, estou pagando a conta de luz na igreja. Só isso, meu irmão? Não. Existe um grande desafio de fé por trás. Evangelista, eu sou de uma igreja que não é séria, ou eu não sinto firmeza no que o pastor está fazendo com o meu dinheiro. Meu querido, lógico que você precisa avaliar onde você está pondo a tua oferta. É saudável, é inteligente, às vezes até o Espírito Santo já está testificando no teu coração, não é? Eu posso falar pela minha igreja. Eu nasci aqui na casa de Deus, tá bom? Eu nasci aqui, sou aluno de escola bíblica desde que eu nasci aqui na igreja, né? Sou aluno de escola bíblica desde que eu me conheço por gente. A primeira pisada minha nessa igreja foi numa sala de escola bíblica, por uma inteligência, uma sabedoria da minha mãe. E desde então, eu sei da seriedade que tem nessa casa. Nossa igreja é uma igreja séria, madura e transparente. Eu sei o que acontece aqui com a minha contribuição. Se você não sabe o que acontece na tua, avalie. Mas eu quero te tranquilizar, meu irmão e minha irmã. Independente do que acontece, você não entrega o dinheiro nas mãos de um homem quando você traz para a obra de Deus. Não quando você leva o dinheiro na esquina, mas quando você traz o dinheiro para a obra de Deus, para a casa de Deus, o seu dinheiro é santificado. Porque nós não estamos entregando nas mãos de homem qualquer, estamos entregando nas mãos de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que exemplifica isso muito bem. 2 Samuel 23, 15 a 17. Veja só. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E ele disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Olha só.
Os valentes de Davi estavam tão perto de Davi, estavam ali, com certeza, encostados no rei, e eles ouviram um suspiro, não foi um pedido, não foi um grito, foi um suspiro. Ele suspirou, que vontade de beber água ali da fonte de Belém. Eles estavam diante de um exército, e entre eles e Belém estava o exército dos filisteus. Esses 3 não perderam tempo. Ouviram o suspiro do rei, atravessaram o acampamento inimigo com risco de morrer, foram na fonte, pegaram a água, atravessaram de volta o acampamento inimigo e trouxeram aquela água fresca para o rei. O que o rei fez? Pegou aquela água mesmo com sede, derramou na terra em libação ao Senhor. Libação é uma oferta de líquidos. Então ele entregou aquilo como uma oferta a Deus. Deus, eu não posso ficar com isso, porque é o sangue dos meus homens, dos meus valentes. Eu o entrego para o Senhor. Meu irmão, não importa como você traz, não importa o que acontece com a tua oferta. Não importa. Deus a recebe. Deus o chama de valente. Você que trabalha o mês inteiro, você que lucra, você que está aí, empresário, você que tem o seu negócio, você que tem o seu emprego, você passa o mês todo, vai lá, recebe o seu dividendo, separa o que é de Deus e traz. Deus chama você de valente. É você que está lá nos campos inimigos. É você que está enfrentando o leão por dia. Você que está enfrentando um chefe ruim, uma empresa ruim, um cliente ruim, está enfrentando uma crise, é você. É você que está batalhando para crescer, é você que está na batalha, que está na luta. Deus chama você de valente. Porém, esses valentes são chamados de valentes, e a Bíblia os chama de valentes várias vezes na palavra de Deus, porque eles tiveram coragem de, mesmo enfrentando as suas lutas, eles não foram lá pegar água para eles. Eles trouxeram para o representante da obra de Deus. E quando o homem de Deus pôs as mãos naquela oferta, imediatamente ele santificou. Esse é um princípio bíblico. Quando você traz o teu dinheiro aos pés dos apóstolos, aos pés dos pastores, esse dinheiro é santificado. Ele passa a pertencer a Deus como libação, como oferta. É a tua mensagem para Deus. Se você está em dúvida se a tua igreja é séria ou não, fique tranquilo, o teu Deus é. Graças a Deus que nós aqui na Casa de Deus refletimos essa seriedade e esse compromisso de Deus. E isso há mais de 60 anos. O pastor fundador dessa igreja, o pastor Jorge Navac, homem de Deus, homem sério, homem com H maiúsculo, que honra os seus compromissos e sabe ser justo, transparente, e ele formou uma igreja madura e ela é conduzida até hoje nas mãos aí do nosso pastor Clóvis, dos demais pastores. Fique muito tranquilo quanto a isso. Mas a tua tranquilidade é, o que você traz para a obra de Deus se transforma em oferta. Cai nas mãos de Deus. Olha só que bênção. A grande questão é, você está preparado para ouvir o suspiro do seu Senhor? Só ouve o suspiro de Jesus, aquilo que ele suspira, quem está pertinho dele, quem está reclinado no peito de Jesus. Aquele que se interessa pelo suspiro de Cristo sabe o que ele quer, pelo que ele suspira. Eu sei pelo que Jesus suspira. Jesus suspira por salvação de almas. Ele suspira pela pregação do Evangelho. Eu prego com meus dízimos e ofertas também. Jesus suspira pela generosidade. Jesus suspira para que pessoas generosas vivam a generosidade celeste, para que o céu também possa demonstrar generosidade para com ele. Essa pessoa viva maravilhas em sua vida. Ele espera pessoas generosas com o irmão, com o próximo. É por isso que Jesus está suspirando. Jesus suspira por aqueles que têm fé e amor. A fé nos nossos dias é um grande desafio, o amor também. Mas Jesus está suspirando por esses. Você sabe pelo que o seu Senhor suspira? Salvação de almas, generosidade e fé. É por isso que ele suspira. Tudo isso pode ser comunicado através dos nossos dízimos e ofertas. E é por isso, meu irmão, que nesse segundo tópico aqui do meu estudo, eu quero trazer para você tipos de ofertas que são bíblicos, tá? São ofertas bíblicas e que comunicam a correspondência desse suspiro que Jesus tem por nós. Veja só,
Eu peço que você anote um por um. Eu vou trazer 6 modelos de ofertas. Não são só esses, mas eu resolvi separar 6 modelos de oferta. Anote aí. Quais são os tipos de oferta que nós podemos corresponder a esse desejo de Jesus? Primeiro de todos, o dízimo. O dízimo, esse aqui é o envelope oficial da igreja, tá? Então, a maneira de você santificar o teu dinheiro, né? Santificar aquilo que a obra que você faz, o desafio que você enfrenta, para que Deus esteja em aliança com você, você confirme essa aliança. Tá aqui. A igreja proporciona isso para nós. Eu vivo isso desde criança, viu, gente? É uma grande bênção. Esse envelope traz aqui, ó, primeiro tipo de oferta que nós podemos corresponder ao que Deus espera de nós. O dízimo, tá aqui, ó. Dízimo é a primeira. O que é o dízimo? Dízimo é a 10ª parte. São 10% de tudo o que eu ganho. De tudo que eu recebo, tudo que passa pelas minhas mãos, o meu salário, o meu lucro, os dividendos, um bônus da empresa, o que eu receber. 10% eu tiro e entrego para Deus. Se você tem alguma dúvida a respeito do dízimo ainda, convido você a assistir o episódio 1 e o episódio 2 dessa série de 4 episódios que nós estamos gravando. Assista o episódio 1 e o 2, que lá eu explico muito bem a questão do dízimo. O dízimo, então, é você pegar o que você recebe e dividir por 10. Por exemplo, se você ganha 1.000, você dividir 1.000 por 10, você vai chegar no valor de 100. R$100 é o seu dízimo. Amém? Então, é 10% daquilo que você ganha. Quais são os princípios que o dízimo edifica na minha vida? Quando eu dou o dízimo, que princípio eu estou cumprindo? Que princípio eu estou edificando? Vamos lá? Anota aí, ó. Honra. O dízimo comunica honra, o princípio da honra. Fidelidade. Respeito. Paternidade com Deus, no caso, né? Paternidade divina. Disciplina, que é a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito, não só aquilo que eu quero que seja feito, mas aquilo que precisa ser feito. Disciplina. Diligência. A alma diligente prosperará, diz Provérbios, né? O sábio Salomão. O dízimo comunica também, além de honra, fidelidade, respeito, paternidade, disciplina, diligência, ele comunica amor. Nós obedecemos a Deus por amor. O dízimo comunica obediência. O dízimo comunica fé. O dízimo comunica proatividade. A responsabilidade, eu aceito, eu assumo, eu sei, eu reconheço a responsabilidade que eu tenho como filho de Deus e eu dou um passo nessa direção. Isso é proatividade, agir em cima da sua responsabilidade. Benefício mútuo, domínio próprio, entre outros. Tudo isso são princípios. Contra eles não há lei. Quando nós cumprimos princípios, eles são válidos de forma eterna. Não há limitação geográfica, não há limitação histórica, não há limitação de nada. Se eu cumpro um princípio aqui, se eu cumpro um princípio lá nos Estados Unidos, o princípio está cumprido, eu vou receber o benefício. Eu cumprindo um princípio aqui, eu recebo a mesma bênção que as pessoas que cumpriram o princípio lá na fundação da igreja. Eles foram abençoados, eu também sou pelo mesmo princípio. O princípio é isso, eles são atemporais, eles não têm limitação de tempo, não tem limitação geográfica. E o dízimo, ele comunica, ele mostra esses princípios. É como essa imagem que eu vou mostrar para você agora aí. Essa é a imagem de uma árvore. As suas raízes representam os princípios. O tronco é o ato de ofertar e dizimar. É aquilo que é visível. E os frutos é aquilo que eu colho para mim, como representação de estar firmado em princípios e de agir em cima deles. Veja, a raiz são os princípios. Eu ajo em cima dos princípios, represento o caule, e eu ajo de que forma? Através dos dízimos e ofertas, e eu colho os frutos depois. Eu acabei de falar sobre o dízimo. A segunda maneira que eu tenho de cumprir os princípios, de viver aquilo que Jesus espera de mim, é através das ofertas alçadas. Aí, meu irmão, tudo que eu tenho aqui no envelope da casa de Deus, tirando o dízimo,
Tudo que tem aqui eu posso chamar de ofertas alçadas, tá? E eu posso chamar também das demais ofertas que eu vou citar aqui. Então, o nosso envelope ele é completo. Ele traz o dízimo de forma separada, porque o dízimo é uma forma realmente de você honrar a Deus, né? De uma forma diferente. E ele traz também as outras formas de você cumprir os princípios, tá? Qual é a segunda forma? Ofertas alçadas. Todas as ofertas do nosso envelope podem ser ofertas alçadas, que são aquilo que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer de diferente para Deus, é o algo a mais. É algo que eu quero fazer a mais, é um mimo que eu quero trazer para Deus. Eu trago oferta a todo culto, eu e minha família. Meu irmão, se você quer ser abençoado, eu recomendo que você faça o mesmo. Sempre se apresente diante de Deus com uma oferta. Sempre se apresente diante de Deus com uma oferta. Quais são os princípios que as ofertas alçadas edificam na nossa vida? Ela edifica todos os princípios do dízimo, porque dízimo sem oferta não é nada e vice-versa, tá? Um completa o outro, eles formam uma coisa só. É o exemplo do bolo. A fatia do bolo é o dízimo, a cobertura, né? A cereja, o chocolate que você põe em cima do bolo são as ofertas. Eles formam o seu ato de ofertar. As ofertas somadas ao dízimo comunicam todos os princípios que o dízimo comunica e tem o poder de fortalecer esses princípios na sua vida. Amém? Terceiro tipo de oferta. Olha, falei do dízimo, primeiro tipo. Ofertas alçadas, segundo tipo. Votos é o terceiro tipo. É uma oferta bíblica, está baseada na Bíblia. Tem diversos textos. É muito texto, irmão. Depois, no seu café que você vai tomar comigo, vou ter prazer em te falar. O voto é fruto de um compromisso que o ofertante faz com Deus antes ou depois da bênção recebida. Veja, antes ou depois da bênção recebida. É aquela frase, quando faltam palavras, resta uma oferta. Você já orou, já falou com Deus, a situação está impossível, está difícil. Você quer mexer com o coração de Deus? Faz uma oferta. Porque quando faltam palavras, resta uma oferta. E Deus nunca deixa de responder uma oferta. Deus nunca deixa ninguém devendo nada para Ele. Ele sempre responde. Votos é isso. É algo que você faz antes ou algo que você faz depois de receber uma bênção de Deus. É um voto. Ele pode ser um voto por vários meses, por várias semanas, por vários dias ou numa única oferta. Quarto tipo de oferta. Ofertas para impossíveis. Existe isso na Bíblia, Rafael? Existe, meu irmão e minha irmã. No episódio 3 eu contei aí o exemplo de Salomão, que entregou aí uma oferta maravilhosa e recebeu algo impossível de Deus. Ele se tornou o homem mais sábio que já existiu e também o mais rico. Dá uma conferida no episódio 3 que você vai entender o que eu estou falando. São ofertas que nós fazemos para realmente mexer com o coração de Deus. Lembre-se, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós vamos a Deus com uma oferta para impossíveis, algo que parece impossível para nós, Deus vem para nós com um cumprimento daquilo que é impossível. Deus torna aquilo possível. Um exemplo de oferta para impossíveis é a campanha Arca da Conquista. Ela é um movimento divino onde o céu está aberto para receber algo nosso. Entende? É como se um portal, uma porta estivesse aberta ali durante toda a campanha da Arca. Quando eu deposito ali a minha oferta para impossíveis, Deus recebe aquilo. E Ele devolve a bênção sobre nós, respondendo aquilo que para nós era impossível. Eu tenho uma pregação aqui no YouTube da Casa de Deus chamado Uma Mensagem para Deus. Ali eu conto a minha experiência com a campanha, uma das minhas experiências, porque eu tenho muitas experiências com a campanha Arca da Conquista. E ali eu conto uma experiência muito forte que eu tive. Deus, de fato, respondeu, transformando possível o meu impossível. Então, existe esse tipo de oferta, oferta para impossíveis. É o quarto tipo. O quinto tipo de oferta, as primícias. Veja, primícia é aquilo que nós trazemos primeiro, é a primazia, é a prioridade. Existe uma bênção muito grande sobre a primícia. O que é primícia, evangelista? Olha, existe um tipo de oferta específico para a primícia, que é o seu primeiro dia de trabalho. É assim, você pega o teu salário, vamos supor, você ganha lá R$900.
Você pega esses R$ 900, divide por 30. Vai dar lá um valor X. Se eu estou bom de conta, vai dar R$ 30. Esses R$ 30 é a tua primícia. É um dia de trabalho teu que você traz para Deus. Essa é uma oferta de primícia. A oferta de primícia, ela pode ser encarada também como os nossos dízimos e ofertas. A grande questão aqui, meu irmão e minha irmã, é fazer primeiro para Deus. Elias, essa história que eu li agora há pouco, Elias e a viúva, Elias conhecia muito bem esse princípio, ele sabia, primeiro para Deus, porque quando eu faço primeiro para Deus, Deus corresponde, Ele não deixa faltar nada. A ideia da primícia, o objetivo da primícia, biblicamente falando, é esse: trazer primeiro para Deus, trazer o primeiro, o melhor, o mais excelente, mas trazer primeiro. É aquilo, o pastor Jorge escreve nesse livro aqui, ó, Os Reflexos da Finança Divina. Nós precisamos, assim que nós recebemos um dinheiro, antes de tirar dinheiro para comprar uma bala, para pagar uma conta, o dinheiro caiu na minha mão, eu já separo o meu dízimo e a minha oferta, ou a minha primícia, o meu primeiro dia de trabalho. Eu já separo isso e já entrego para Deus. Ficar segurando o dinheiro para dar lá no fim do mês é cair no erro de Caim. O que Deus diz sobre as primícias? Eu quero dar uma ênfase aqui, porque primícia pode ser o segredo que estava faltando para você, minha irmã e meu irmão. Olha só, Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Também Deus mostra a importância da primícia na vida de Abel. Olha só, Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Tua vida financeira será farta, será cheia, e mais, será cheia de alegria, de festa, de abundância para você e para a tua família. É a maneira que Deus devolve a nossa primícia, aquilo que nós fazemos primeiro para Deus. Ele enche os nossos celeiros e enche a nossa vida de alegria. Faça uma primícia. Olha, eu desafio você, inclusive, a fazer a oferta da primícia mesmo. Além do seu dízimo, além das ofertas que você lança, separe o seu primeiro dia de trabalho e entregue esse primeiro dia de trabalho para Deus. Depois você me conta o que aconteceu, se Deus não te abençoou, porque eu tenho certeza que Ele vai te abençoar demais. E por último, mas não menos importante, talvez uma das mais importantes, são as ofertas específicas para honra. O dízimo e a oferta e as primícias e as demais ofertas, os votos, as ofertas alçadas, as ofertas para impossíveis, todas elas comunicam honra para Deus. A honra, ela é um tipo de pagamento. Ela, na época, inclusive, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ela era como se fosse um imposto. Mas assim, né? Um imposto, eu imagino, tá? Que seja um imposto mais light, vamos dizer assim. É, na verdade, você estar na presença de alguém importante, de alguma autoridade, e honrar essa pessoa. Veja só o que diz Romanos 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A honra é um tipo de pagamento. Obviamente que nós podemos honrar com os nossos lábios, nós podemos honrar com as nossas atitudes, nós podemos honrar com as nossas ações, com tudo aquilo que nós fazemos, mas existe uma forma de honrar também com dinheiro. Honrar a Deus através das nossas ofertas. Mas, como o próprio texto diz aqui, a quem honra, honra. Quem é digno de honra na tua vida, minha irmã e meu irmão? Quem? Quem é digno de honra na tua vida? Eu sei quem é digno de honra na minha vida. Eu vou citar 3 da minha vida, que pode ser que faça sentido para a tua também. Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, eu honro a Deus. Como que eu, evangelista Rafael, honro a Deus? Eu honro a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas e com as minhas primícias.
Eu honro a Deus com isso. Além de honrá-lo com as minhas palavras, além de honrá-lo com o meu serviço aqui na igreja, além de honrá-lo com as minhas atitudes e com o meu testemunho, eu honro a Deus com as minhas finanças. E se quem honra, honra, eu estou dando honra, honra eu receberei. E receber honra de Deus não tem preço. Primeira pessoa que é digna de honra na minha vida e que recebe honra da minha parte é Deus. Segundo tipo de pessoa, segunda classe de pessoas que é digna de honra na minha vida, que recebe honra, os meus pastores. Eu honro os meus pastores os obedecendo, respeitando, tendo empatia, cuidando deles e cuidando principalmente nas finanças. Eu, por um bom tempo, eu ofertava diretamente na vida dos pastores aqui na igreja. Deus tocou no meu coração para fazer isso na vida de um pastor específico. E assim eu fazia. Além de eu dar todos os meus dízimos e ofertas na igreja, eu ainda ofertava na vida de um pastor. Quem sabe Deus não toque no teu coração para você fazer isso? Imagina você vir se aconselhar com um pastor, você vir no fim do culto falar com um pastor e falar assim, pastor, antes do Senhor me abençoar, está aqui, ó, R$50 que seja, para abençoar a tua vida. Meu irmão, isso tem tanto valor para Deus. Se você quer pegar a veia de Deus, é fazer isso com os filhos, com os homens de Deus que aqui estão. É a segunda classe de pessoas que eu honro com a minha vida. E qual é a terceira classe de pessoas que eu honro? Os meus pais. É o primeiro mandamento com promessa, como diz a palavra de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Além de honrar com respeito, honrar com os lábios e com as atitudes, por que não fazer uma oferta na vida deles? Eu também, por um bom tempo, fiz oferta na vida dos meus pais. Eu preciso fazer mais por eles, porque eles são dignos de honra. Deus me abençoou demais quando eu fazia essas ofertas na vida dos meus pais. Eu separava um dinheiro todo mês e lá, depositava na conta deles. Irmãos, o meu desejo um dia é de poder dar um dízimo de tudo que eu recebo para o meu pai e para minha mãe, porque eles são dignos disso. Eu conheço a história de um irmão aqui na igreja, que estava com a vida financeira travada, com a vida espiritual travada. Mas além dele ser dizimista e ofertante, eu aconselhei ele, olha, por que você não faz uma oferta constante na vida dos seus pais? Ele resolveu acatar. Ele entregou uma oferta na vida dos pais. Esse irmão viveu milagres atrás de milagres. Isso foi muito recente, faz muito pouco tempo. Ele viveu milagres atrás de milagres, porque ele resolveu viver o princípio da honra com seus pais, honrando seu pai e honrando a sua mãe. Esses são 6 tipos de ofertas que nós temos para poder corresponder àquilo que Jesus espera de nós. Evangelista do céu, é muita coisa. Você está pedindo muita coisa para mim, evangelista. Você conhece a história do dono da Colgate? O dono da Colgate dava 90% para a obra de Deus. Resultado, a Colgate é uma das empresas mais prósperas no ramo dela. O dono da Colgate foi ou é um dos homens mais ricos também da época dele. Deus prospera, meu irmão. O convite aqui é você fazer mais para Deus. Por quê? Quem precisa do teu dízimo e das tuas ofertas? Sabe qual é a resposta? É você mesmo. Você precisa dos teus dízimos e das tuas ofertas. Quando você dizima e oferta, você está, além de cumprir uma aliança com Deus, porque Ele ofertou primeiro na tua vida, você está vivendo os princípios divinos e mais, você está colocando debaixo da sola do seu pé aquilo que tem poder para tirar você da presença de Deus, que é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Não tem nada na Bíblia que Deus chama de Senhor a não ser o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Se tem algo que faz brotar o mal na nossa vida, é o amor ao dinheiro. Como se não bastasse esses 3 motivos, o fato de você colocar o dinheiro debaixo da sola do teu pé, transformar ele em servo e fazer ele trabalhar para você, é a grande bênção, o grande benefício que ofertar e dizimar na casa de Deus te traz. Então, quem precisa do meu dízimo e da minha oferta? Eu mesmo. Quem precisa do teu dízimo e da tua oferta? Não é a igreja, não é o pastor, não é Deus. Deus não precisa. Quem precisa é você mesmo, para viver esses princípios e para ser abençoado. É por isso
que estou colocando na tua tela agora aí, as contas da igreja, para que você faça isso nesse momento, nesse último episódio, para que você aproveite e faça, meu irmão, o teu dízimo, a tua contribuição, para que você feche essa série de estudos fazendo algo novo, algo diferente para Deus. Faça uma primícia. Entrega um dia de trabalho teu para Deus. Faça algo novo, faça algo diferente. Use as contas da igreja. Use os envelopes da igreja. Se você não consegue fazer transferência, se você não consegue fazer um depósito, vem aqui na igreja. Nós estamos 24 horas de portas abertas, prontos para te receber. Porque nós sabemos que os dízimos e as ofertas são bênção para a tua vida e abençoam a vida de tantos outros. Amém, meu irmão? Hoje o episódio foi um pouquinho mais comprido, mas é porque é a emoção de ter que terminar esse estudo tão maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus falou com você, Ele está disponível aí no seu YouTube. Peço de coração que você compartilhe os 4 episódios com alguém, seja ele crente ou seja ele não crente. Faça um desafio com você mesmo, multiplica esse conhecimento, porque se todo mundo conhecesse essa verdade, o mundo seria melhor. Obrigado por você estar comigo nesses 4 episódios. Um beijo para você. Para quem me conhece, sou o evangelista Rafael. Para quem não me conhece, sou o evangelista Rafael. Estou aqui na Casa de Deus em Jundiaí. Se ficou ainda alguma dúvida, terei prazer em te responder. A Casa de Deus está à sua disposição. Que Deus seja rico para contigo, te prospere e que você tenha belas histórias para contar para os teus filhos e para os teus netos nessa tua vida de dizimista e ofertante. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.